Já botei a gravação, né? E eu estou procurando o cronômetro, mas eu não estou conseguindo, viu, Excelência? Não, Então, mas o cronômetro é o de menos. A gente vai, os advogados vão cumprir os prazos dele. Mas a questão é a gravação e pronto, a já está transmissão pelo YouTube. A transmissão pela certo. Ascom. Se bem que nesse caso, presidente, isso aí É, é segredo de é justiça. segredo de Ah, tá justiça. bom. Eu Tá vou bom, mas pedir assim, eu para. vou fazer. Mas veja, eu vou fazer só a abertura da sessão e vou passar a palavra. Aí, quando for iniciado o julgamento, aí para a transmissão, tá? Tudo bem. Então, eu vou fazer isso. Composta a Câmara, declaro abertos os trabalhos desta segunda Câmara Criminal da sessão do dia de hoje, dia 5 de fevereiro, com a participação minha, desembargador Mauro Alencar, desembargador Isaías e desembargador Evandro Magalhães. Nós temos um processo em que eu estou impedido, é o 22 da pauta, é a correção parcial número 46.931, dígito 42, da relatoria do desembargador Evandro Magalhães, em que, como eu disse, eu estou impedido, vai ter a participação do desembargador Eudes. O desembargador Eudes. Eu estou vendo aqui agora que o desembargador Eudes estava na sala, mas eu não estou vendo agora, nesse momento. Então, Será já está que com a caiu? imagem, ele está com a imagem Ah, já. tá. Pronto. Pois não, pois não. Ah, pois não. Então, pronto. Com a presença do desembargador Eudes, eu passo a presidência da sessão para o desembargador Evandro, para que chame e inicie o julgamento dessa correção parcial, que é o 22 da pauta. Muito obrigado. Vamos aguardar aqui o término para prosseguir com vocês. Pronto, agradecendo, senhor presidente, a presidência para julgamento desse processo, eu verifico que ele é em segredo de justiça. Então, eu determino que se suspenda a transmissão via YouTube, permanecendo para o julgamento tão somente as partes, advogados e os demais participantes aqui da área administrativa. Desembargador Isaías, o desembargador Evandro, melhor. A Ascom ainda não está transmitindo. Estou ligando para o rapaz, para a Ascom, e não estou conseguindo. Mas ele não está aqui, não está gravando, não. Mas a gente está gravando normalmente pelo aplicativo, né? Pela Aí eu estou funcionalidade do tentando. Webex, mas não está sendo transmitido, não é isso? Porque eu estou tentando colocar. Então, Rita, então que permaneça sem transmissão. Tá certo. Qualquer eventualidade em relação a isso, você avisa para a gente Avisa. buscar a preservação do segredo de justiça, tá certo? Tá certo. Então, iniciando o julgamento do 22 da pauta, para essa sessão, ante o impedimento do desembargador Mauro, em substituição convocado de desembargador Eudes, então, comporá para o julgamento a minha pessoa como relator e presidente dos trabalhos e também o compondo o desembargador Isaías e o desembargador Eudes, como falei, substituindo o desembargador Mauro para esse julgamento. Estou abrindo aqui o processo para fazer a chamada dele, mas eu estou vendo que o meu PJE está com a dificuldade aqui de abrir. Um momento só. Pronto. Pronto, então chamo a julgamento 22 da pauta. Se trata de uma correção parcial. O número desse recurso é o 46.931, dígito 42, 2024, 817.9.000. Recorrente, Rodrigo de Cavalheira, parte recorrida, juiz de direito da 18ª Vara Criminal da Comarca de Recife, procurador de Justiça, doutor Fernando Barros de Lima, e eu e minha relatoria. Há um pedido de sustentação oral, a parte, Rita, o advogado é doutor Tiago, é isso, não é? Sim, Excelência, doutor Tiago. Doutor Tiago, então, eu indago a Vossa Excelência se faz questão da leitura do relatório ou se já podemos passar para a sustentação oral e voto. Podemos iniciar, Excelência. Pronto, então, Vossa Excelência tem um prazo regimental para a sustentação oral, em seguida, para o outro advogado também presente, que vai sustentar da outra parte, e aí eu faço a Vossa Excelência a abertura do tempo, pedindo para que decline o seu nome, a OAB, a parte aqui defende, e pode iniciar com a palavra. Pois não.
Tiago Guimarães Ferreira Lima, OAB 35811, e a parte que eu defendo é Rodrigo Dibe Cavalheira. Pode iniciar, com a palavra. Pois não, excelência. Senhor presidente e relator também do presente caso, desembargador Evandro, desembargador Isaías, desembargador Mauro, desembargador Eudes, senhor procurador de justiça, serventuários da justiça que acompanham a nossa sessão e colegas que também nos acompanham nessa tarde de hoje. Boa tarde a todos. Serei breve nas minhas palavras, excelência, e farei aqui um resumo, pelo fato do desembargador Eudes não conhecer também desse caso. Então, rapidamente farei um resumo para entrar no pedido final. A presente correição, desembargador Eudes, guardou relação com a ação penal 5031, que tramita ainda na 18ª Vara Criminal da capital. Esse processo foi um processo que tomou uma proporção, essa ação penal e a investigação anterior tomou uma proporção nacional que envolveu o investigado Rodrigo Cavalheira, e desde o início se tratou de uma ação penal conturbada. Então, a ação ela se iniciou, as audiências se iniciaram, e no curso da instrução do processo, essa defesa identificou que algumas provas que haviam sido colhidas no curso da investigação, elas não haviam sido juntadas ao processo. Então, diante desse cenário, foi requerido à juíza de piso, a juíza da 18ª Vara Criminal, a disponibilização do inteiro teor dessas informações, dessas provas, e esse pedido ele foi negado por mais de uma oportunidade. Inclusive, foi requerido novamente em sede de audiência e, mais uma vez, negado pela magistrada. Dessa forma, objetivando a juntada dessas informações, foi distribuída a presente correção parcial, tendo sido concedida a medida a liminar pleiteada, para que essas provas fossem juntadas ao processo e a audiência que se avizinhava fosse temporariamente suspensa, o processo suspenso, para que essas provas pudessem ser devidamente analisadas e valoradas. Então, assim foi feito, excelências. A liminar foi concedida, essas provas elas já foram disponibilizadas à defesa, que, na verdade, são 200 gigas de prova. Então, nesse presente momento, essa defesa ainda não conseguiu analisar grande parte dos arquivos que foram disponibilizados, porque vários deles, aparentemente, não tinha condição técnica para avaliar isso, mas aparentemente são arquivos corrompidos, estão corrompidos. Então, foi necessária a contratação de um perito especializado no assunto para ver se, de fato, é possível ou não ter acesso a essas provas. Repito, são 200 gigas de provas que não foram efetivamente disponibilizadas à defesa desde o começo do processo. Então, o que se pleiteia no presente momento, até em virtude do momento em que o processo se encontra. O processo ainda está em fase de finalização da instrução, faltando a oitiva, a ouvida, na verdade, a realização do interrogatório do acusado, que estava marcado para o final do ano passado e não ocorreu em virtude da suspensão do processo. Então, até mesmo pelo momento que o processo se encontra, nada mais prudente do que, nesse momento agora, se anularem os atos que já foram praticados, né? Tendo em vista que essas provas que foram disponibilizadas, ainda sequer foram analisadas. Né? Então, podem surgir fatos dentro desse extenso conteúdo de prova que podem mudar por completo o cenário dessa ação penal. Então, nada mais prudente do que, a partir de agora, nesse momento, se dar uma pausa, um stop, se cancelar os atos que já foram praticados, oportunizando, de fato, essa verificação mais aprofundada dessas provas, para se evitar lá na frente uma nulidade completa, absoluta, e o processo ser anulado, de repente, até sentenciado. Então, o que se pleiteia, para não mais me alongar, é exatamente isso. É que os atos já praticados nesse processo sejam anulados, que se volte à fase de oferecimento de resposta da acusação, até porque o que tem ali pode mudar por completo todo o cenário desse caso. Né? Então, repito, se evitando dessa forma lá na frente uma anulação completa.
Então, nada mais acertado nesse momento do que se anularem os atos já praticados e que o processo volte para a estaca inicial, né? Sendo oportunizado até o próprio MP, de repente, refazer a denúncia e a defesa, logo na sequência, apresentar a sua devida resposta e exercendo dessa forma o direito pleno, de forma plena, o seu direito de defesa. Então, basicamente, excelências, o cenário, né, que envolveu o caso e o pedido que se faz de anulação dos atos até então praticados. É o que se pede, obrigado. Excelência está sem som. Desembargador Evandro, acho que você não está Foi sem o som. som, foi, obrigado. Bom, encerrada a sustentação, doutor Tiago, agradeço a participação da Vossa Excelência em contribuição com a Justiça. E doutor Leonardo também é o pleito de sustentação oral, não é isso? Isso. Leonardo. Então, Vossa Excelência está a parte de... Eu estou representando a assistente de acusação, a vítima dos autos. Pois não, doutor. Então, peço que decline aí o seu nome e o AB para fim de registro. Né? A quem defende já foi registrado e aí você vai ter a tempo regimental para sustentação oral. Muito obrigado, excelência. Meu nome é Leonardo Quércia, OAB-PE, número 29180. Com a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, senhores desembargadores, serventuários dessa casa, eminentes advogados aqui presentes, a quem cumprimento na pessoa do amigo Eloy Mori Fernandes. Serei breve, assim como o colega Tiago foi, até porque o presente procedimento não demanda tanta incursão aí, em fatos complexos. O que acontece? A ação penal originária, tramitando na 18ª Vara Criminal, ela apura o crime de estupro de vulnerável. Como o Dr. Tiago Guimarães explicou aqui anteriormente, foi um processo que causou uma repercussão mediática grande e terminou por desagou na prisão do imputado, que foi, bom salientar, mantida por essa egrégia Câmara Criminal. O STJ, analisando um recurso em habeas corpus, concedeu a liberdade dele. Essa correção parcial especificamente, o corrigente busca acesso a elementos de prova que não tenham sido disponibilizados integralmente. Que elementos são esses? Os elementos são única e exclusivamente dados extraídos do telefone do réu. Interceptações telefônicas, que incluem interceptações telemáticas, enfim. Esse conteúdo extenso, não guarda, vou falar em alto e bom som, não guarda absolutamente nenhuma relação, não existe nenhuma citação, nenhuma vírgula, nenhum segundo na denúncia instauradora da ação penal sobre qualquer prova extraída do celular dele. Simplesmente não existe. A denúncia é baseada, lastreada em depoimentos de testemunhas. E como não poderia deixar de ser, em crimes de violência sexual, a palavra da vítima tem especial relevância. Então, baseada na palavra da vítima e com outras testemunhas, e também outras vítimas, já que ele é réu em mais 2 ações penais pelo mesmo fato, foi oferecida a denúncia. Então, foi dito isso no primeiro grau, nas contrarrazões apresentadas, essa correção parcial foi esclarecida isso também. O réu teve a oportunidade de requerer o acesso a essas provas, mais uma vez, não foram utilizadas em nenhum momento pelo Ministério Público para formar a opinião delicti. Então, esses dados, embora não guardassem nenhuma relação, e o Tribunal de Justiça de Pernambuco, em provimento liminar do eminente desembargador Evandro, determinou que fosse disponibilizado, no dia seguinte, a juíza corrigenda, a doutora Blanche Maimônia, diligente que no dia seguinte, disponibilizou esses dados. Houve algum atraso ainda para que fosse disponibilizado por conta de mídias, etc., mas, como já inclusive confirmado pelo advogado, o doutor Tiago, já tiveram pleno acesso a esses documentos. Para além disso, entendemos que, em relação à disponibilização desse conteúdo,
perdeu o objeto, a correção parcial, já que ele já foi disponibilizado. Mas a anulação de todos os atos já praticados, audiências conturbadas, longas, sofridas, tortuosas, eu acho que submeter a vítima novamente a isso, submeter as testemunhas de acusação, que também são vítimas em outras ações penais, a enfrentarem uma nova instrução, é revitimizar elas sem nenhum sentido. A prova foi colhida sob o crivo do contraditório, o réu estava representado em audiência com excelentes advogados, vários, então não existe motivo, com a devida vênia, para esse tribunal acolher o pedido descabido, na nossa humilde opinião, vez que a correção parcial, o manejo dela é exclusivo para o magistrado que opera em versão tumultuária do processo e não tem nenhum recurso ali cabível para aquele ato, então a correção parcial supre essa lacuna. Mas para anular uma instrução inteira, num processo que não tem nenhuma mácula e cujos documentos, repita-se, não foram utilizados para a persecução penal, porque a assistência de acusação, com a devida vênia, e com todas as vênias à defesa, roga a essa egrégia Câmara Criminal que negue provimento à correção parcial e declare a perda do objeto em relação ao fornecimento dessas mídias, já que já foram fornecidas pela juíza corrigenda. É o que se requer. Muito obrigado, Excelência. Encerrado a sustentação oral, doutor Leonardo, agradeço a participação de Vossa Excelência também, sustentação oral, contribuindo com a justiça. E vamos dando seguimento. Eminentes pares, eis o voto. Trata-se de uma correção parcial interposta por Rodrigo de Cavalheira, quanto à decisão proferida pela 18ª Vara Criminal, que condicionou acesso a elementos probatórios, a requisição específica, indeferindo os outros pedidos, como nulidade, ato processual, sobre ajustamento da ação penal. A defesa alegou que houve cerceamento de defesa, pois o acesso a dados probatórios, especialmente oriundos de quebra de sigilo e interceptações, foi condicionado a uma apresentação de documentos que desejava produzir como prova, sem que houvesse fornecimento prévio de todos os dados colhidos pela acusação, o que violaria o contraditório ampla defesa, conforme artigo 5º L5 da Constituição Federal. A liminar foi concedida, determinou a suspensão do processo e fornecimento integral dos elementos probatórios pleiteados, e nesse contexto nós passamos aqui a análise das questões. Bom, em relação ao acesso às provas dos autos, na análise, constata-se que a leitura do ofício enviado pelo juiz de origem faça referência em D, as provas mencionadas foram disponibilizadas tendo a defesa acesso a elas, consoante assegurado através da decisão liminar. Então, essa circunstância foi confirmada pelo patrono do acusado, inclusive em petição, que eu aponto aqui a localização, informando que o pendrive para armazenamento dos documentos, a defesa, já foi devidamente entregue ao assessor para espelhamento dos arquivos. E aqui, entre aspas, eu trago aqui como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça os pleitos de disponibilização do conteúdo probatório produzido no inquérito policial em relação às interceptações telefônicas e quebra de sigilo dos dados decretadas, se encontra desprovido de objeto, uma vez que os referidos elementos já foram disponibilizados à defesa em cumprimento à decisão liminar, conforme a certidão a que faz referência. E aí eu sigo dizendo que, nesse particular, nada mais há a ser deferido, restando convalidada a decisão interlocutória que assegurou o direito à ampla defesa e o contraditório, esculpido no artigo 5º L5 da Constituição Federal, garantindo ao réu acesso integral às provas consoante requerido pelo acusado. Conforme destacado nos autos, os elementos probatórios requeridos pela defesa foram integralmente disponibilizados em cumprimento à decisão liminar. Tal fato esvazia o objeto dos pedidos relativo ao acesso às provas e ao sobrestamento do processo e à repetição de atos processuais sob a alegação de cerceamento de defesa. Como bem ressaltado pelo parecer, a instrumentalidade das formas processuais exige que eventuais nulidades somente sejam reconhecidas se figurarem com prejuízo concreto, o que não ocorre no presente caso. Em relação à suspensão e andamento do processo, no tocante ao pleito de suspensão, e eu cito aqui o processo originário, que é o 5031, distrito 27 de 2024, de conseguinte, a não realização da audiência de auditiva do acusado, que era designada para outubro de 2024, né? Essa correção parcial, ela data de setembro de 2024, não seria demasiado acrescentar,
O artigo 400, parágrafo 1º do CPP, estabelece a ordem de produção de provas, destacando a necessidade de que o interrogatório ocorra após a produção das demais provas, garantindo ao acusado a possibilidade de se defender de forma adequada, com pleno conhecimento do material probatório. Com o escopo de assegurar o acesso às provas, em decisão liminar foi concedido, excepcionalmente, o sobrestamento dos atos processuais futuros até a nova manifestação. Diante da suspensão do andamento do referido processo, a audiência de interrogatório então designada, não se realizou, para que o réu tivesse acesso ao prévio dos elementos probatórios, que é o material oriundo dos inquéritos policiais, que eu nomino aqui, o 2023-330, 927-49, também com o terminal 1276-31 e o outro também com o terminal 1360-37, e preparar-se adequadamente para o restante da instrução. Conforme consta das informações prestadas pela magistrada, a ID que eu faço a referência, eu faço aqui uma transcrição quando ela diz que no dia 22 de outubro, Ricardo Silveira de Azevedo, delegado de polícia, compareceu a esse juízo e entregou as provas obtidas no decorrer das quebras de sigilo e interceptações telemáticas, que incluem os dados fornecidos pelas empresas Microsoft, Apple e Meta. Leia-se o WhatsApp, referente às contas investigadas, conforme registrado no sistema da ID que faz referência, e posteriormente, 3 dias depois, no dia 25 de outubro, foi proferido o despacho, com a ID aqui em referência também, dependendo da intimação da defesa, para caso houvesse interesse de obter cópias integrais dos documentos e arquivos, providenciasse um dispositivo de armazenamento como um HD externo com capacidade suficiente para a transferência de dados, devendo comparecer na data e horário a ser agendado. Informa também que todos os advogados habilitados foram automaticamente intimados desse despacho no mesmo dia. Em sequência, que no dia 30 de outubro, o doutor Tiago Guimarães, advogado constituído do acusado, peticionou, manifestando total interesse em obter as cópias dos documentos armazenados no juízo, declarando a disposição para comparecer no dia e horário a serem agendados. Pois bem, entre aspas, aí fecho aspas. E aí, meus caros pares, o relato demonstra que as providências necessárias estão sendo tomadas pelo juízo para assegurar para a defesa contraditório, possibilitando acesso aos dados pela defesa em múltiplas ocasiões e buscando facilitar a entrega do material conforme determinação judicial, de modo que a eventual inércia da defesa não poderá mais ser alegada em seu favor. Outro ponto em relação à nulidade das audiências de instrução de julgamento, há uma sustentação por parte da defesa que a realização, sem o prévio acesso, comprometer o contraditório ou ampla defesa. Contudo, eu verifico que as testemunhas e a vítima foram regularmente ouvidas, ciência, participação da defesa, respeitado o devido processo legal. Não há qualquer demonstração de que os elementos probatórios cuja ausência alegada tenha impactado negativamente o direito de defesa ou a condução dos atos processuais. Inclusive, eu faço referência aqui ao artigo 563 do Código de Processo Penal, das nulidades processuais, que somente pode ser reconhecida se há prejuízo evidente, o que não verifica na minha ótica. Além disso, uma repetição de audiências representaria clara revitimização das testemunhas e da vítima em afronta aos preceitos protetivos do artigo 201, inciso 6 do Código de Processo Penal, que resguarda a integridade psicológica das vítimas e testemunhas, especialmente em crimes graves como este. Conforme pontuado no parecer do Ministério Público, a denúncia não foi embasada nos elementos probatórios cuja ausência foi alegada, sendo certo que a defesa ainda poderá discutir amplamente as provas, dos atos que se seguirem, inclusive alegações finais, dado que a instrução não foi efetivamente encerrada. O artigo 400, parágrafo 1º do CPP, estabelece a ordem de produção de provas, garante ao acusado no interrogatório apenas no final, como eu já disse antes, e repito aqui, na prerrogativa de que lhe assegura a consideração de todo o material probatório disponível, inclusive para contestar da maneira mais robusta que puder durante as alegações. Assim, não há qualquer violação, no meu entender, desses princípios de contraditório e ampla defesa. O momento da discussão das provas, tanto documentais, testemunhais, permanece plenamente resguardado e em andamento no curso da ação penal que se retoma. A reabertura do prazo para a resposta à acusação,
né? Há um requerimento de reabertura do prazo à resposta sob o argumento de que o acesso tardio das provas prejudicou a formulação da estratégia. Eu entendo que os elementos probatórios alegadamente ausentes já haviam disponíveis antes do término do prazo inicial, como apontado pelo parecer do Ministério Público. O relatório técnico da Polícia Civil, que fazia menção aos elementos probatórios, foi juntado no momento anterior à apresentação de resposta à acusação. A defesa, embora mencione que não teve acesso a todas as provas, naquela oportunidade, não formulou impugnação, somente vindo a fazê-lo no curso do processo, após o tipo de testemunha, a oportunidade em que foi-lhe atendido, sendo assegurado o acesso que foi pleiteado. Compete à defesa, na hipótese de constatada irregularidade de alguma das provas então produzidas e acessadas, impugná-las, especificamente para que se possa declarar eventual nulidade. Mas, como já mencionado, as alegações genéricas não se prestam à reanálise de todo o escopo probatório e anulação de atos que gozam de presunção de legalidade e legitimidade. Ademais, a regularidade das oitivas de testemunha da vítima demonstra que a instrução processual se desenvolveu em conformidade com o devido processo legal, respeitando o contraditório e a defesa. O STJ já consolidou o entendimento de que a ausência de prejuízo efetivo e a ocorrência de uma preclusão obstam à reabertura de fases processuais, não é? O que não é o caso. E aí eu faço a citação do RHC 75.800 da relatoria do ministro Félix Fischer e faço integral aqui a transcrição de alguns julgados. Licença para não ler, só se efetivamente os eminentes pares assim o quiserem, mas encontra-se disponibilizado o voto já na tela dos eminentes pares, mas eu farei apenas a menção que é um agravo regimental no RHC 112.501 da ministra Laurita Tavares e, em seguida, também uma transcrição do agravo regimental do RHC 162.884 do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. E sigo o voto dizendo o seguinte, que ainda que o acesso a eventuais provas antes não disponibilizadas somente tenha se dado após a defesa prévia, não se nenhum prejuízo, tendo em vista que na fase instrutória ainda não foi concluída. Dispõe o réu de nova oportunidade para manifestar de forma ampla, quando, inclusive, até quando das alegações finais. Consoante estabelece o 231 do CPP, as partes podem apresentar documentos em qualquer fase do processo, desde que não sejam irrelevantes, impertinentes, protelatórios ou tumultuários. No caso em tela, inexiste prejuízo, eis que o réu ainda será ouvido e a defesa ainda irá apresentar mais alegações, não restando demonstrada necessidade de repetição dos atos. Eu destaco, inclusive, a decisão do Supremo Tribunal Federal reafirmando a reabertura de prazo ou repetição que exige uma demonstração inequívoca de prejuízo. É de relatoria do ministro Eros Grau, do HC 94.016. E, no mesmo sentido, também trago o RHC 164.870, da relatoria do ministro Roberto Barroso. Então, eminentes pares, eu finalizo o voto dizendo que permitir a reabertura de prazo para resposta à acusação, considerando até então a instrução transcorreu de forma regular e que o acesso às provas foi garantido, representaria, claro, violação aos princípios da segurança jurídica, celeridade e eficiência processual. Não é? E como houve esse pedido da defesa, para que não se venha depois no futuro, venha a reafirmar, a conduzir uma falta de visualização, de acesso a essa prova, foi que eu diferi para evitar qualquer eventual rediscussão em relação a isso, liminarmente o acesso que foi dado. Então, eminentes pares, eu voto, o final do meu voto, os eminentes pares já têm aí o acesso, no sentido de dar parcial provimento ao recurso, confirmando a decisão interlocutória de acesso às provas e indeferindo os demais pedidos, devendo ser retomado o curso regular do processo. Então, o parcial provimento é justamente que, diante de todos os pedidos, o que foi concedido foi aquela suspensão inicial para acesso às provas, não é? E eu entendo que o parcial provimento, até mesmo para confirmar a decisão interlocutória que já foi dada. Então, é por essa razão que o meu voto está posto dessa forma.
E, então, encerrado o voto de minha relatoria, abro alguma discussão a ser feita por os eminentes pares, alguma discussão a fazer. Não tendo pronunciamento a fazer em discussão, vou colher os votos. Como vota o eminente desembargador Isaías? Senhores desembargadores, senhor procurador, doutor Zé Corrêa, doutor Tiago, parabéns pela sustentação. Eu tive acesso prévio, já me debrucei sobre o voto de Vossa Excelência e já também consignei meu voto no sistema PJE e peço vênia à defesa, mas sigo integralmente o entendimento de Vossa Excelência. Acompanho, portanto, a relatoria. Como vota o desembargador Eudes? Senhor presidente, eu colho no momento inicial, eu já tinha ingressado na sala, já tinha saudado o desembargador Mauro e os que naquele momento se encontravam, mas Vossa Excelência, o desembargador Isaías ainda não estavam, nem os advogados, portanto, eu cumpro esse dever de elegância de saudá-los. Como o doutor Tiago se referiu a mim, até mesmo para, eu não digo justificar, mas para fazer a colocação de suas razões finais, porque eu não faço parte da Câmara, mas eu deixo o doutor Tiago totalmente à vontade, porque eu não participo e não participaria do julgamento de nenhum processo que eu não conhecesse. Então, fique tranquilo. No mais, senhor presidente, eu só queria, só por uma questão de ajustar o meu voto com o de Vossa Excelência e o parecer do Ministério Público, eu fazer uma referência de que, tanto no parecer do Ministério Público como no voto de Vossa Excelência, se tem conhecimento parcial do recurso, o Ministério Público, nada obstante, entende por prejudicado os pedidos, portanto, conclui pelo desprovimento, enquanto Vossa Excelência, da mesma forma, mantém a decisão liminar, que é no sentido de dar conhecimento das provas, que o Ministério Público disse que estaria prejudicado, e conclui pelo indeferimento dos demais pedidos. Então, é só uma questão de nomenclatura, e aí eu quero crer que o voto de Vossa Excelência está ajustado com o do Ministério Público, ou vice-versa, e eu acompanho integralmente a turma. É como voto, senhor presidente. Agradeço, desembargador Eudes. Então, proclamarei o resultado. A unanimidade de votos decidiu a turma a unanimidade de votos da parcial provimento nos termos do voto do relator. Encerrado o julgamento, desembargador Eudes, agradeço a presença de Vossa Excelência, fique bastante à vontade, e é um grande prazer, um enorme prazer de sempre ter a presença de Vossa Excelência aqui e na sessão criminal também. Então, desembargador, eu vou fazer um requerimento, se me permite. Doutor, o julgamento já encerrou. Se você... Não, mas é consectário do julgamento. É consectário do julgamento. É só para... Porque a juíza corrigenda já tinha certificado nos autos que estava aguardando o desfecho desse julgamento. Era só para requerer para oficiá-la, dando conhecimento do julgamento para poder retomar a ação penal. Sim, senhor. A retomada do curso foi determinada no voto e aí providenciaremos esse conhecimento. Perfeito. Agradeço a participação de Vossa Excelência. Desembargador, e obrigado pela colaboração aqui na nossa Câmara. Então, já agradecido, desembargador Eudes, agradeço também os advogados. Fiquem à vontade também para permanecerem ou se ausentarem e devolvo a presença dos trabalhos ao desembargador Mauro. Desembargador Mauro, me permita só apresentar minhas saudações finais e dizer que estou sempre à disposição. Para mim é um prazer. Agradeço. Sempre poder contribuir. Saudações. Muito obrigado. E vou deixá-los, que eu já fiz a minha sessão hoje de manhã com quase 80 processos, já cumpri meu mistério. Obrigado. 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 Um abraço. Na sequência, nós temos aqui registrado, no início, 6 pedidos, já julgamos esse primeiro,
Tem o 8 da pauta, desembargador Isaías. Vossa Excelência vai retirar de pauta, não é isso? A informação que eu tive. Isso. Teve, Pronto. Então, o 8 da pauta, Rita, vai ser retirado de pauta, tá, Rita? Então, vai ser retirado de pauta. Então, na sequência, vamos na sequência numérica, o 18 da pauta, já houve sustentação oral, é a apelação 77.310, de 79. Doutora Adriana Carlos está aqui presente para acompanhar o julgamento, porque ela já fez a sustentação oral na vez passada. Qual, E Vossa presidente? Excelência é o 18 da pauta. Obrigado. E o desembargador Isaías, na condição de relator, pediu para suspender o prosseguimento do julgamento e vai trazer o voto de Sua Excelência na sessão de hoje. Então, desembargador Isaías, eu passo a palavra a Vossa Excelência para julgamento do processo 18 da pauta, apelação 77.310, de 79. Obrigado, desembargador Mauro. Então, presidente, desembargador Evandro, conforme o desembargador Mauro já anunciou, também ao procurador doutor Correia, Zé Correia, inclusive, e a doutora Adriana. Já houve a sustentação oral, nós temos uma série de processos agora com sustentação oral, portanto, eu vou me reservar, né, a fazer apenas um breve resumo e anunciar o resultado final, porque é o que importa. Realmente, eu pedi a retirada do processo, a suspensão do julgamento, para reanalisar, após a sustentação oral feita, por sinal, uma excelente sustentação oral feita pela doutora Adriana, parabéns pelo trabalho, e revendo o posicionamento que trazia naquele voto, nós adequamos realmente a minha sugestão de voto, e que foi devolvida ao revisor para nova análise, foi acatando a decisão majoritária, aliás, nem majoritária, mas agora unânime, né, do STJ em relação aos danos morais pleiteados, hoje já com o posicionamento de ambas as sessões, aliás, da sessão criminal, perdão, já foi da sessão criminal, e, portanto, trouxe o voto no sentido de acolher, de dar provimento parcial ao recurso de apelação para exasperar, no caso, a pena base do crime, redimensionando a pena definitiva do apelado para 2 anos de reclusão e determinar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime inicial aberto, afastando a sua substituição por restritiva de direitos, mantendo a sentença nos demais termos, né? E rejeitando, no caso, o pedido do Ministério Público de aplicação de aplicação dos danos morais nos termos do voto. Assim que voto, presidente. O voto do eminente relator dando provimento parcial ao recurso, nós temos já anunciado, por o voto do desembargador Evandro. Acompanho, senhor presidente. Então, a unanimidade deu provimento parcial ao recurso, nós temos o voto do relator. Agradeço, doutora Adriana. Obrigado. Na sequência, nós temos o 20 da pauta. Eu vi aqui que tinha sido um pedido de sustentação oral do doutor Yuri Herculano, mas o doutor Vitor, salvo engano, é do mesmo escritório. Eu acho que o doutor Vitor vai fazer a sustentação oral desse 20 da pauta também, ou não? Boa tarde, Excelência. Seria, porque tem dois... É isso, é um embargo de declaração de uma apelação, é aquele caso que a gente julgou sem a intimação, é isso. Você vai fazer a sustentação oral também, não é? Isso, perfeito. Pois não. Então, eu vou anunciar, eu chamar aqui, é o 20 da pauta, é o embargo de declaração na apelação 10.763, de 19, da relatoria do desembargador Evandro Magalhães. Já para adiantar aqui, é um embargo de declaração em que a parte pede para julgar a apelação que já foi julgada numa sessão anterior, porque não houve a possibilidade do advogado ser intimado para a sustentação oral. Então, eu passo a palavra para o desembargador Evandro e indago logo ao doutor
doutor Vitor, se Vossa Excelência quer dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Então, veja, com a dispensa da leitura do relatório, você tem a palavra para a sustentação oral, peço que declare nome, número da OAB e a parte que representa. Obrigado, Excelência. Victor de Lemos Pontes, OAB-PE 49315, e representa a embargante Raíssa Maiara Moura de Brito. Tem a palavra. Obrigado, desembargador Mauro, senhor presidente desta colina da segunda Câmara Criminal, desembargador Evandro, desembargador Isaías, meus cumprimentos. Cumprimento também o eminente procurador de Justiça, doutor José Correia, os colegas advogados e os demais aqui presentes. Excelências, trata-se de recurso de embargo de declaração contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação da hora embargante, senhora Raíssa Maiara. Conforme o doutor Mauro muito bem ressaltou anteriormente, no habeas corpus que nós impetramos aqui a esta corte, a esta Câmara, que foi julgado inclusive na semana passada, havia ocorrido a concessão de uma liminar que foi cassada no julgamento do mérito. E por ocasião da intimação para essa ação, tanto do habeas corpus como da apelação, que foram julgados na mesma sessão, a defesa teve a oportunidade, né, recebeu a publicação da intimação e... Presidente, me desculpe, doutor Vitor, só para tentar facilitar o julgamento. O embargo de declaração, eu estou acolhendo para nós julgarmos a apelação. Então, presidente, se pode ir direto ao mérito mesmo da apelação. Obrigado. Talvez fosse interessante, porque aí o doutor Vitor aproveitaria o tempo dele todo para utilizar na apelação. Aí não perderia tempo com o embargo de declaração, porque está sendo acolhido até, salvo alguma manifestação contra, mas estamos acolhendo. É isso, desembargador. Desculpe, eu fiz esse esclarecimento. Então, doutor Vitor, pode ir direto ao mérito da apelação. Essa parte já está acolhida já. Perfeito, Excelência. Agradeço, então. Pois bem, então, já que iremos adentrar exatamente ao mérito desta apelação, é importante, apenas para fins de relatório sintético, explicar que a apelante Raíssa Maiara ela foi condenada por ocasião do julgamento no Tribunal do Júri a uma pena de 18 anos e 8 meses de reclusão. A questão que é posta à apreciação de Vossas Excelências nesta apelação, na verdade, são duas grandes questões, né? A primeira questão se refere ao fato de a decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos, e o segundo ponto se refere à questão da dosimetria da pena. Em relação a esse primeiro ponto da decisão ser manifestamente contrária à prova dos autos, é importante explicar que a apelante ela foi tida pela denúncia como a pessoa que teria indicado quem seria a vítima para que o executor do crime efetivamente praticasse esse delito. Então, em nenhum momento ela foi acusada pelo Ministério Público como tendo sido a executora. É óbvio que, por o Código Penal tratar a teoria monista, é óbvio que ela também, se fosse verossímil essa versão, ela também responderia pelo homicídio. A questão principal que é posta à apreciação de Vossas Excelências é que todos os testemunhos, desde da seara policial, desde os testemunhos produzidos em juízo, foram no sentido de ouvir dizer. Aquele depoimento hearsay testimony que o STJ e o STF já indicaram que se trata de depoimento notadamente inadmissível, já que é impossível, por exemplo, a defesa contraditar as pessoas, né, essas testemunhas que foram arroladas, que foram indicadas em juízo, para falar que teria sido acusada a autora do delito. Então, todas as testemunhas que foram indicadas, seja pelo Ministério Público, seja pela defesa, inclusive na versão contada pela apelante em juízo, todas indicam que quando trazem a apelante Raíssa para a cena do crime, é a partir de depoimento de ouvir dizer, porque ouviram falar de alguém e sem indicar de quem ouviram. Sempre o argumento é de que ouviram a partir
do boato da comunidade, do que as pessoas na comunidade falavam acerca daquele homicídio que ocorreu, né, que a materialidade está comprovada. Por uma questão de lealdade processual, até para que essa defesa sempre permaneça rígida aqui em relação à questão da fidedignidade, da verossimilhança em relação ao que os autos apresentam, há apenas uma única testemunha. Quando eu disse que todas falaram que se tratava de depoimento de ouvir dizer, foram ouvidas mais de 10 testemunhas, e apenas uma testemunha, que inclusive foi ouvida em juízo a partir de requerimento do Ministério Público, uma única testemunha indica que a senhora Raíssa foi vista a quilômetros de distância do local e que ele conseguiu ver a apelante a quilômetros de distância, com a riqueza de detalhes, de forma completamente verossímil à dinâmica dos fatos. Os fatos ocorreram em um bloco carnavalesco, em que esse indivíduo, essa testemunha que falou que viu a apelante Raíssa, ele estava próximo onde os fatos ocorreram, onde a vítima foi alvejada, e, segundo ele, a apelante Raíssa estava a quilômetros de distância. E, ainda assim, ele conseguiu dizer a roupa que ela estava, que ela estava em cima de uma moto. Enfim, deu detalhes, contou o fato com riqueza de detalhes, que é inverossímil à versão que é apresentada até mesmo pelo próprio Ministério Público. Além desse depoimento, todos os outros depoimentos são no sentido de que a participação da senhora Raíssa teria sido a partir de depoimentos de ouvir dizer, né, de boatos da comunidade. Inclusive, outro ponto a ser ressaltado é que essa única testemunha que chegou em juízo a dizer que viu a apelante Raíssa, quando foi ouvida lá no inquérito, disse o contrário. Disse que não conseguiu ver o fato porque foi muito rápido e não conseguia certificar a participação ou não da apelante Raíssa. Portanto, em relação à participação dela, em relação ao fato de a decisão ser manifestamente contrária à prova dos autos, é justamente por se tratar de um fato que não houve, ou melhor, uma hipótese acusatória que não está lastreada em elementos probatórios robustos. Sequer, ao nosso ver, na interpretação da defesa, sequer poderia haver uma decisão de pronúncia nesse caso, né? Porque os depoimentos são extremamente frágeis e não seriam hábeis a submeter a apelante ao tribunal do júri. O tribunal do júri, como vossas excelências muito bem sabem, a dinâmica é completamente diferente de um caso comum, e os jurados podem se convencer por outros aspectos que não necessariamente a prova, já que não fundamentam o deciso, que provavelmente ocorreu nesse caso. Mas a decisão em si, ela se apresenta de forma dissonante àquilo que os autos apresentam em termos de prova. Em relação à dosimetria da pena, excelências, até no julgamento anterior, em que a defesa não pôde realizar a sustentação oral, vossas excelências indicaram a redução da pena, né, de 18 anos e 8 meses para 16 anos e 6 meses. Mas, ainda assim, por se tratar de um crime que tem uma miríade aí, né, de 12 a 30 anos, a defesa entende que a valoração das circunstâncias judiciais foram feitas de forma equivocada, com todo respeito ao juiz de primeiro grau, já que foram consideradas circunstâncias da pena base que não seriam aplicáveis ao caso concreto. Por exemplo, a questão das consequências do crime. As consequências do crime são instas ao próprio tipo penal, naquilo que o juiz considerou ali na dosimetria da pena base. As circunstâncias do delito, né, as circunstâncias também como circunstâncias da pena base também foram levadas em consideração circunstâncias que já foram valoradas pelo próprio tipo penal, pelo legislador. Então, por esse motivo é que a defesa requer, caso vossas excelências não acolham o requerimento de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, para submeter a apelante a um novo júri, requer de forma subsidiária que a pena da apelante seja reduzida para o mínimo legal. É o que a defesa requer. Agradeço, doutor Vitor, e passo a palavra para o desembargador, relator, desembargador Evandro. Agradecendo a palavra, senhor presidente. O voto está
PJE, na tela dos eminentes pares, e vê-se que ele é bastante extenso. Eu vou, ao que não tiver uma necessidade premente, já está visualizado na tela e vamos colocar o julgamento. Desembargador Evandro, Pois não. para facilitar também, na mesma linha de Vossa Excelência que tinha sugerido, veja, pelo que eu vi o voto de Vossa Excelência, nós estamos mantendo o mesmo entendimento da sessão anterior. Esse voto já é do conhecimento prévio do eminente advogado, porque ele foi julgado e a gente está anulando a sessão passada e julgando novamente hoje. Salvo engano, a gente está mantendo pelos próprios fundamentos dele, né? Já é do conhecimento do advogado, então a gente não precisaria nem ler todo, sabe? Podia só anunciar. Veja aí se é isso. Exato, não há nenhuma modificação. Eu enfrento realmente as questões trazidas pela defesa, não é? Trago transcrição, repito as transcrições feitas, não é? Com base para a condenação das provas, faço todo o processo dosimétrico e há um reconhecimento em relação a um reparo a ser feito realmente na parte dosimétrica. E o provimento é parcial, no sentido de reduzir a pena definitiva, ela passa de 18 anos e 9 meses para 16 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, mantendo intocável o restante da decisão condenatória, senhor presidente. Perfeito, agradeço. O voto do eminente relator é dando provimento parcial ao recurso para acolhendo os embargos de declaração para anular o julgamento da sessão anterior e dar provimento parcial ao recurso no mérito para redimensionar a pena. Está em discussão, por o voto, Barra Isaías. Presidente, eu peço bem a defesa, mas já tive acesso anterior, já revisei esse voto de Eduardo Evandro e é no mesmo sentido de acompanhar a relatoria. Então, eu agradeço e anuncio o resultado do julgamento. A unanimidade acolheu-se os embargos de declaração no sentido de anular a sessão do julgamento anterior e, no mérito, deu-se provimento parcial ao apelo para redimensionar a pena nos termos do voto da turma. Agradeço, doutor Vitor, mas eu vi que Vossa Excelência vai ficar aqui para o próximo. Vou chamar aqui já o seguinte: é o 30 da pauta, é o habeas corpus 56495, dígito 45, da relatoria do desembargador Evandro. Eu pergunto, doutor Vitor, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório ou quer que seja lido o relatório? Dispensa o relatório, desembargador. Pronto. Então, com a dispensa da leitura do relatório, eu passo a palavra, eu peço que declare nome e número da OAB e a parte que representa para registro da taquigrafia. Victor de Lemos Pontes, OAB Pernambuco 49315, e represento o paciente João Antônio da Silva. Tem a palavra. Obrigado, presidente. Reitero mais uma vez os cumprimentos que já foram feitos por ocasião da sustentação anterior. E, sendo muito breve e muito sucinto, vou apenas ressaltar alguns pontos que eu julgo relevantes para o desate desta impetração. O ora paciente, ele vem sendo processado em ação penal que tramita na primeira vara criminal de Olinda e passou toda a investigação preliminar em liberdade, status que só foi modificado por ocasião do recebimento da denúncia em 23 de agosto de 2022. Naquela ocasião, o juízo fixou algumas medidas cautelares diversas da prisão, como, por exemplo, a impossibilidade de contato com a vítima, a impossibilidade de aproximação com a pretensa vítima e também a monitoração eletrônica. Agora, de forma mais recente, na data de 2 de dezembro de 2024, então 2 anos e 2 meses depois da estipulação da medida cautelar de monitoração eletrônica, o paciente foi submetido a uma prisão preventiva, partindo do juízo de 2 premissas principais. A primeira premissa, a de que ele teria descumprido medidas cautelares de forma reiterada, e a segunda premissa, de que ele não teria sido encontrado para ser citado em uma outra ação penal. E aqui faz-se necessário destacar, do ponto de vista fático, algumas questões que
merecem esclarecimento para clarificar o debate acerca dessa matéria. Em relação ao primeiro ponto, que serviu como premissa para a autoridade coatora, para o juiz de primeiro grau, decretar a prisão preventiva do paciente, é importante dizer que a monitoração eletrônica, excelências, foi decretada justamente para que o Estado tivesse essa vigilância em detrimento do paciente, para que ele não descumprisse as demais medidas cautelares, de aproximação da ofendida, de contato com a ofendida. E não há nenhum elemento, não há nenhum indício, nenhuma prova, nenhum rumor nos autos de que o paciente veio a descumprir essas medidas cautelares. Nem qualquer outra cautelar, de se ausentar da comarca sem autorização do juízo. Não há qualquer informação nesse sentido. A única coisa que houve, e aqui, mais uma vez, por um dever de lealdade processual, fidedignidade é o que se encontra no processo, que houve, foram episódios em que ocorreu o fim da bateria do paciente, da monitoração eletrônica, tendo em vista que ele exerce um labor lícito, uma profissão lícita, ele é taxista, e por algumas ocasiões, de fato, houve esse desligamento da bateria, mas nunca houve um descumprimento deliberado das medidas cautelares. Um outro ponto que é importante ressaltar, que não foi objeto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, assim como também não foi objeto de discussão no parecer da Procuradoria, mas é importante colocar como questão de deliberação de Vossas Excelências, é o fato de que já estava em um excesso de prazo a monitoração eletrônica do paciente. A monitoração eletrônica foi decretada em 23 de agosto de 2022. A prisão preventiva dele ocorreu apenas em 2 de dezembro de 2024, mais de 2 anos depois, nada obstante a defesa ter feito alguns requerimentos de revogação da monitoração eletrônica, de ajuste das medidas cautelares, todos indeferidos pelo juiz de primeiro grau, e nada obstante, até mesmo o próprio SEMER ter se manifestado nos autos por pelo menos 3 ocasiões, indicando que havia um excesso de prazo na duração da monitoração eletrônica. Então, certamente, o fato dessa monitoração eletrônica se estender no tempo também, de alguma forma, possibilitou episódios como esses de fins de bateria, né, que foram relatados aqui pelo próprio SEMER também. E, por fim, mas não menos importante em relação a essa alegação de descumprimento reiterado de cautelares, há também uma situação, no mínimo curiosa, que é a questão da ausência de contemporaneidade. O fim da bateria, o último relatório, o último relato de que teria havido fim de bateria do hora paciente se deu em 20 de janeiro de 2024. A prisão preventiva do paciente se deu apenas em 2 de dezembro. Nesses 11 meses, a situação se manteve a mesma, monitoração eletrônica, não houve descumprimento. E se a prisão foi necessária nesses 11 meses, por que ela passou a ser necessária em dezembro de 2024? Não há, excelências, com toda a vênia, as licenças ao juízo que decretou a prisão preventiva, não há contemporaneidade nos fatos que ensejaram a prisão preventiva, que teria sido descumprimento, suposto descumprimento, em janeiro de 2024, e a prisão preventiva em dezembro de 2024. A contemporaneidade é também um dos requisitos da prisão preventiva, assim como assegura o artigo 312, no parágrafo 2º do Código de Processo Penal, assim como os precedentes também dos tribunais superiores, que são pacíficos nesse sentido. Então, o que a defesa sustenta é que não houve um descumprimento deliberado dessas medidas cautelares, de modo a trazer uma necessidade de uma prisão preventiva. E o outro argumento, a outra premissa que foi utilizada pelo juízo, seria o fato de que o paciente não teria sido encontrado para ser citado em uma outra ação penal. A questão é que, quando o juízo, neste processo, nesta ação penal que ensejou o habeas corpus, fixou medidas cautelares, uma das cautelares foi a impossibilidade de aproximação com a ofendida. Em razão disso, o paciente teve que mudar de endereço, porque ele morava na mesma residência com a ofendida. Então, diante dessa mudança de endereço, o juiz intimou no endereço antigo, no endereço anterior, e por isso não o encontrou. E um fato ainda mais relevante é que o hora paciente ele esteve monitorado durante todo esse tempo, durante todo esse período.
Então, bastaria observar a partir do monitoramento do SEME, onde ele estava, para demonstrar claramente que ele não tinha nenhuma intenção e nunca se evadiu do distrito da culpa, como colocou a autoridade coatora no decreto de prisão preventiva. Então, ele estava monitorado eletronicamente pelo SEME. Então, ele não se evadiu, nunca descumpriu as medidas cautelares, não vai descumprir se forem fixadas novamente as medidas cautelares, de modo que a defesa venha a esta tribuna requerer de forma sintética, de forma resumida, a concessão da ordem, para que, ao menos, seja o paciente submetido novamente à monitoração eletrônica, e se for o caso, também substituir essa medida cautelar por medidas cautelares diversas, tanto as que já estavam vigentes, como outras que o juízo ou que Vossas Excelências entenderem adequadas. É o que a defesa tinha para requerer, Excelências. Agradeço. Doutor Vitor, mais uma vez eu agradeço a sustentação oral e retorno a palavra para o eminente relator, desembargador Evandro. Agradecendo a palavra, senhor presidente. Doutor Vitor, parabéns pela sustentação oral, não só anterior como essa também, e passemos ao voto. Eminentes pares, demais presentes, nós estamos diante de um habeas corpus. É impetrado em favor de João Antônio da Silva a alegação de ausência de fundamento para a decretação da prisão preventiva. E eu observo que o paciente foi denunciado nos autos do processo 69998, de 92 de 2022, nas penas do artigo 17A, combinado 71.2262 do CPB, e que nos termos da peça acusatória, ao longo dos anos de 2010, 2011, 2012, em diversas ocasiões de continuidade delitiva no interior da sua residência em Olinda, presidente, eu estou vendo que o processo aqui no lado esquerdo ele não acusa segredo de justiça. Mas não está sendo transmitido, não. Não está sendo transmitido, não. Não está sendo transmitido. Aí eu só para confirmar, continua sem ser transmitido, não é isso? Por conta da chuva, parece que o pessoal da chuva não pôde ir hoje ao tribunal. A gente não está transmitindo, não. Pronto, então vou continuar. Então, como relatado nesses anos, o denunciado teria praticado atos libidinosos contra sua própria filha, nascida em 15 de fevereiro de 2006. Apesar dos fatos terem ocorrido há certo tempo, o Ministério Público diz que somente há pouco tempo a vítima teve coragem de relatar, inclusive encorajada, após terem vindo à tona outros abusos praticados contra outra vítima, uma sobrinha, bem como recentemente contra uma criança que eu faço referência de LKGS. Inicialmente, eu recebi a denúncia, o magistrado optou por aplicação de medidas cautelares, diversas da prisão, como monitoramento eletrônico e distanciamento da vítima e seus familiares. Durante a vigência do monitoramento, entretanto, foram relatadas diversas falhas no cumprimento da medida, devido à baixa carga de bateria do equipamento. O paciente justificou que tais falhas ocorreram em função da atividade laboral como taxista e impossibilitava de recarregar o equipamento com constância. E a autoridade coatora entendeu, conforme a ID que eu faço referência, que as justificativas não eram suficientes, as regras de monitoramento, seja porque a impossibilidade de recarga não foi minimamente demonstrada, seja porque o caso o fosse, tratar-se-ia de fato previsível, sendo ônus do denunciado suportá-lo a fim de evitar medida excepcional, que é a prisão. Acrescenta a autoridade que no dia 27 de setembro de 2022, além da ação de origem, distribuída também outra de número 70.062 de 2022, da segunda vara criminal de Olinda, que imputa a ele prática do mesmo delito cometido contra a sobrinha. Não bastasse isso, o processo também 70.005, de 84 de 2022, aponta o réu que é por outro estupro de vulnerável, realizado com o mesmo modus operandi, em face de uma criança que contava com 8 anos de idade. Conclui ainda que o denunciado seja tecnicamente primário, bons antecedentes, é efetiva ameaça à ordem pública, o risco de reiteração delitiva e de fuga, pois não foi encontrado para citação em um dos feitos. Finalizou afirmando a gravidade concreta dos delitos, forma do qual foi executado, abusando das relações domésticas e familiares, e que, no contexto das razões apresentadas, entendo pela autoridade coatora, entendo que a prisão está fundamentada, revelando-se adequada às circunstâncias do caso concreto.
A defesa argumenta que é desproporcional, carece de fundamentação, que as violações se deram exclusivamente em função de bateria, que ele exercia o seu labor, sendo que esses argumentos não afastam a constatação de que houve falhas no cumprimento da medida, que evidencia o descaso com as determinações judiciais e demonstra que as medidas alternativas não se mostram suficientes para garantir a aplicação da lei penal. Nesse tocante, foram sucessivas das notícias de descumprimento das regras de monitoramento eletrônico. Os autos originários do SEME noticiam ocorrências. Enfim, por exemplo, em 24/9 e outra no dia 25, no dia seguinte, o paciente foi intimado para esclarecer e, mesmo assim, novas ocorrências foram reportadas pelo SEME no 25/11, 26/11, 18/1 de 2024, duas outras no dia 20/1 e outra no dia 21/1. Então, a monitoração eletrônica, enquanto medida cautelar, exige do acusado comprometimento nas condições fixadas. Ele foi advertido expressamente sobre a necessidade de manter o equipamento funcionando, mas optou por desconsiderar a determinação. O argumento de que as violações ocorreriam em razão do trabalho não se sustenta. Ainda que estivesse exercendo atividade, é a responsabilidade dele tomar as providências necessárias para manter o dispositivo carregado, já que é uma condição intrínseca à medida cautelar. As reiterações de violação denotam descaso, comprometem a efetividade da monitoração, frustrando o propósito da medida. E aí eu sigo aqui com algumas jurisprudências do STJ, peço licença para não ler, mas está aqui à vista dos eminentes pares, e vou finalizando dizendo que, embora a defesa alegue a ausência de contemporaneidade na decretação, os fundamentos apresentados pelo juiz são atuais, convergem para a necessidade de prevenir reiteração delitiva e garantir a ordem pública, até porque houve descumprimento da medida cautelar anteriormente imposta. Então, a decisão de prisão não se baseou exclusivamente no descumprimento, mas no conjunto de circunstâncias que justificam a excepcionalidade da medida mais constitutiva, a gravidade do crime, a existência de outras duas ações, impulso, apurando delito semelhante, risco concreto de novas violações, incapacidade de que as medidas alternativas de prevenir os riscos corroboram a adequação e proporcionalidade da prisão preventiva. Então, a medida extrema foi reavaliada, mantida em decisão recente, proferida em janeiro, dia 15, próximo passado, na qual a autoridade enfatizou a gravidade atribuídos e também reiterando os fundamentos para manutenção da preventiva. Então, é por essa razão, eminentes pares, que por entender que a prisão é necessária e adequada ao caso concreto, considerando inexistente constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste right, a meu voto é no sentido da denegação da ordem. Como voto, senhor presidente? O voto do eminente relator é denegando a ordem, voto que está em discussão. Por voto, Bardo Isaías. Presidente, eu acompanho o relator integralmente. Então, eu anuncio o resultado do julgamento, a unanimidade de negociar a ordem dos termos do voto do relator. Agradeço, doutor Vitor. Obrigado, excelência. Peço Muito licença para me ausentar e boa tarde. Bom trabalho. Boa tarde. Tem tudo. O próximo, por sustentação oral, é o 63 da pauta, também da relatoria dos Bardo Evandro, é um recurso em sentido estrito, 9350, dígito 21, tendo como advogado doutor César Souza aqui presente. Eu pergunto, doutor César, você dispensa a leitura do relatório ou quer que seja lido o relatório? Eu dispenso a leitura do relatório, excelência. Pronto. Então, com a dispensa da leitura do relatório, eu peço que declare nome, número do OAB, a parte que representa e tem a palavra para a sustentação oral. Mais uma vez, obrigado, excelência. Boa tarde a todos. César Jorge de Souza Cabral, OAB-PE 36594, e estou hoje na defesa do recorrente Luiz Carlos de França. Tem a palavra. Obrigado, excelência. Excelentíssimos senhores desembargadores, acolhendo a segunda turma do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na pessoa do eminente relator aos demais colegas. Eu vou, nesse recurso, apontar três pontos como sendo necessários. O primeiro dele, eu vou trazer aqui a discussão
a teoria da norma, pois trata-se de um homicídio, segundo a denúncia e a sentença de pronúncia, doloso, triplamente qualificado. A defesa entende que, enquanto a teoria da norma, a norma específica e mais, desde que esta seja mais completa enquanto o seu próprio tipo penal, ela tem que ser utilizada. Foi um homicídio de trânsito. Ok, ocorreu o crime. Isso a defesa não nega. Mas o debate pode-se utilizar a norma geral em detrimento da norma específica. E aí, nesse sentido, nesse ponto, o agravo rental no RESP 1.359.182, que não é matéria penal, é de uma matéria administrativa, aonde no acórdão diz mais ou menos o seguinte: a aplicação da LICC no seu artigo 2º, parágrafos 1º e 2º, diz o seguinte, em sua redação: a vigência da norma especial sobre norma geral posteriormente editada, vejam só, a nossa lei de introdução ao Código Civil ou na LIDB, que foi a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que não foi alterada. E para tal, quando entramos na esfera penal, temos que a relação da especialidade ocorre quando um preceito penal reúne os elementos, enquanto o outro, ele apenas cita parte desse tipo. Então, o Código Penal, ele diz no seu artigo 121, apenas o único núcleo do verbo, matar alguém. Já o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, ele diz deter o homicídio, uso, trânsito. E a aplicação é a seguinte: praticar homicídio, direção do veículo automotor. E ele possui os seus agravantes, que foi uma norma que foi editada, salvo o melhor juízo, excelência, no ano de 2017. E está contida no seu parágrafo 3º, que majora apenas se o agente conduz veículo automotor sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa. Então, estamos aqui diante de uma norma penal que contém o núcleo do verbo e completa por si só o tipo penal. E não aquela norma geral contida lá no nosso Código Penal, que é o matar alguém. Existe um recurso em sentido estrito do Tribunal de Justiça de Goiás, que é o 80488, dígito 6 de 2011, que me permitam aqui a ementa. Homicídio doloso, pronúncia, desclassificação, homicídio culposo na condução do veículo automotor, dolo eventual, embriaguez. Nada concretamente autorizando dizer que o agente anuiu conscientemente com a possibilidade de matar pessoas na condução do veículo, ainda que estivesse simplesmente embriagado. Impõe-se a desclassificação. E aí, a lei que 1546/17. Então, esse primeiro ponto que eu trago para Vossas Excelências é esse. É a discussão na teoria da norma. A norma especial, ela tem o poder e o condão, conforme toda a teoria da norma, de ela ser aplicada porque abrange melhor. Ela consegue pegar o penal de maneira mais precisa. E dentro do próprio Código Penal, temos várias variantes de que a norma penal ela melhor se enquadra. Nós temos o artigo 288 do Código Penal e temos o 288A, o mesmo tipo, mas o 288A ele vai um pouco mais além, ele especifica melhor. Portanto, a defesa entende que tem que ser aplicado, nesse caso em concreto, a própria teoria da norma, ante a especialidade normativa. O segundo ponto, Vossas Excelências,
que está no nosso recurso, que já foi também debatido em série também de cortes superiores, é a necessidade do exame para atestar se o condutor do veículo automotor ele está cometendo uma infração de trânsito por efeito de substância que reduz a sua capacidade psicoativa, ou se ele está cometendo um crime de trânsito. O réu, hoje, recorrente, ele não passou sequer por exame de sangue. Não foi feito um quilômetro. Para testar a sua capacidade psicoativa, como eu bem pontuei, aonde o agente de segurança que prestou lá aquele termo de informação de que ele estaria sob o efeito de álcool, chegou à delegacia depois do fato ocorrido, bem depois, que supostamente ele olhou de longe e atestou que ele estaria sob efeito de álcool. E aí, ademais, o próprio CTB e o CONATRAN, ele diz o seguinte, que é um meio de prova para poder testar ou não a alcoolemia, mas diz logo em seguida que tem que ser um meio cientificamente comprovado. Se ele já estava preso mediante a autoridade policial, por que não o conduziram para fazer o exame de sangue no IML? E não fizeram. Ele estava sob a custódia da polícia. Não foi feito o exame de sangue para testar o teor de álcool que estaria no sangue dele. Se seria 6 gramas, que é a infração de trânsito, ou se superior a 3,034 miligramas de álcool pelo volume pulmonar. Não foi feito. Então, diz o nosso Código de Processo, determinadas crimes é necessária a prova pericial. Nesse caso, seria necessário. Todos os crimes de trânsito que aqui ocorreram no estado de Pernambuco, Vossas Excelências, o autor ele foi conduzido para prestar o exame no IML para atestar o álcool no sangue, só que não foi. E sem o referido exame, fica impossível comprovar se ele estava embriagado ou não. E o último ponto é o ponto aqui sobre o elemento subjetivo do tipo penal contido no artigo 121 do Código Penal. O elemento subjetivo, Vossas Excelências, como Vossas Excelências bem sabem, é o dolo ou é a culpa. É dolo ou culpa. Na sentença de pronúncia, ele foi pronunciado por dolo. E colocaram ainda, enquanto qualificadores deste crime, três qualificadoras objetivas. Mas ele tinha a consciência ou não de que ele estava ali, ele tinha um animus necandi. É possível comprovar o animus necandi? E o fato descrito na denúncia oferecida demanda de um juízo de tipicidade em razão da novato legis. Faça a necessidade de estabelecer a distinção entre homicídio de trânsito com dolo eventual e o crime previsto no artigo 308, que é a correta aplicação, como eu disse no primeiro item, do princípio da especialidade, que contém um lógico pressuposto e não transferência elementar do tipo penal. Mutatis mutandis, Vossas Excelências, eu estou sedimentando essa minha argumentação me pautando no tema 623 do STJ, aonde, que em síntese, ele assim diz: embriaguez ao volante, dolo eventual, ausência de circunstâncias excedentes, desclassificação, homicídio culposo. E aí eu vou fazer o último destaque. A embriaguez do agente condutor do automóvel, por si só,
não pode servir como premissa bastante para afirmação de dolo eventual em um acidente de trânsito com resultado morte. Então, Vossas Excelências, eu estou trazendo essas 3 premissas. Primeira, princípio da especialidade. O segundo, da ausência de exames periciais capazes de comprovar fiel e cabalmente que o agente estaria sob efeito de substância psicoativa que reduzia sua capacidade de discernimento e de condução do próprio veículo automotor. E, ademais, não foi feita a perícia de local de crime para verificar se ele estava acima ou abaixo da velocidade permitida naquela via. E, por fim, como eu bem citei agora, o próprio tema 623 do STJ, que, no nosso entender, é vinculante, estamos aqui diante, de novo, de que, por si só, a embriaguez não pode servir para afirmar que é o dolo eventual. Tem que existir outras características para poder se considerar isso. Pois o dolo eventual é, de fato, é uma ficção jurisprudencial e doutrinária que coloca um liame entre você saber que pode acontecer e você desejar que aquilo aconteça. Existe um espaçamento enorme, Vossas Excelências. E o que nós estamos pleiteando nesse recurso interdistrito é a despronúncia e que ele seja julgado e até que venha a ser condenado pelo crime de trânsito, se assim for. Mas ele deve ser pelo juízo singular, pois aos jurados, aqueles 7 jurados que são os juízes do fato, fica extremamente distante para eles entenderem essas minúcias que só aquele que detém a expertise, o conhecimento de fato do que é o direito penal e os seus princípios penais. Então, a defesa pugna, pede perdão pelo alongado, mas pugna pelo provimento, pela despronúncia e pelo encaminhamento para o juízo singular. É assim que a defesa pede e espera o deferimento, Vossas Excelências. E muito obrigado. Eu agradeço, doutor César, e passo a palavra para o eminente relator, desembargador Evandro. Agradecendo a palavra, senhor presidente, eminentes pares, demais presentes. Em primeiro lugar, parabenizo a sustentação oral do doutor César. Essas discussões entre o dolo nesses acidentes de trânsito é realmente uma discussão bem, dependendo da situação e dos detalhes, né? É uma discussão jurídica bem interessante e creio que isso colocado na sessão do júri, ou então mesmo fora de um caso concreto, são coisas bem interessantes de se debater. Mas vamos aí à situação presente. Nós estamos no sede de apelação, né? Nós estamos em sede do RES, recurso interdistrito, e vamos ver aqui pontualmente o que foi colocado no recurso. Em primeiro lugar, uma preliminar, a nulidade de sentença por ausência de perícia e desclassificação para homicídio culposo. Eu digo o seguinte, que a defesa argue preliminarmente nulidade de processo por ausência de exame de alcoolemia. Artigo 277 do CTB, o que inviabilizaria a imputação do crime de homicídio qualificado ao réu. Ainda preliminar, pede inaplicabilidade do Código Penal, desclassificação para homicídio culposo no 302 do CBT, em respeito ao princípio da especialidade, sustentando que a conduta foi meramente imprudente. Quanto ao teste de alcoolemia, embora o paciente não tenha submetido ao exame, a ausência dessa prova não afasta a embriaguez, que pode ser comprovado por outros meios, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. No caso de análise, a ingestão de álcool pelo recorrente, amplamente comprovada pelas testemunhas, descrever os sinais de odor etílico, fala desconexa e desequilíbrio. Essa preliminar é rejeitada. Quanto à desclassificação para a modalidade culposa do 302 CTB, afastando-se a competência do tribunal do júri, observando-se a temática
eu entendo que confunde com mérito e analiso no âmbito próprio, né? Então, não conheço como preliminar e entro no mérito. Eminentes pares, o recurso sem existir é interposto por Luiz Carlos França Nascimento e é contra a decisão de pronúncia proferido pelo juiz da Vara Tribunal do Júri de Olinda. Os autos é o 9350, dígito 21/2011, no crime de homicídio qualificado de perigo comum e possibilidade de defesa da vítima cometido no trânsito. E aí é classificado como dolo eventual. Eu faço a narrativa aqui da denúncia, né? E como está aí no voto já disponibilizado por eminentes pares, eu passo em seguida essa transcrição, dizendo que o fato que é o que aconteceu no dia 24 de setembro de 2011, por volta das 18h40, em trecho da via pública, na rodovia PE15, nas proximidades do Atacadão e Ouro Preto, em Olinda, a vítima foi socorrida, mas faleceu no hospital em decorrência das lesões. Materialidade está devidamente comprovado, laudo anatoscópico, atesta que as lesões sofridas, incluindo traumatismo craniano e fratura exposta na perna, foram a causa eficiente da morte. Não há qualquer dúvida quanto à relação causal entre a colisão e o óbito, comprovado por exame técnico e os resultados escolhidos durante a investigação. Há indícios também suficientes indicando o recorrente como autor foi o conduzir uma Kombi a alta velocidade, sob efeito de álcool, colidiu com a vítima, Abdias Sebastião, que trafegava de bicicleta, causando sua morte, apurou-se durante a instrução do processo. Os depoimentos escolhidos na instrução são robustos. O policial Maurício da Silva Santana abordou o réu logo após o acidente, relatou que o veículo, a Kombi, que para-brisa danificada, apresentava sinais compatíveis com o atropelamento. Disse ainda que o recorrente exalava odor de álcool, tinha fala enrolada, demonstrava dificuldade de caminhar, indícios claros de uma embriaguez. O policial também, Hugo Alexandre Rocha, corroborou esses relatos, detalhou os populares indicavam a Kombi como veículo responsável pelo atropelamento. Everaldo Campelo informou que o recorrente se recusou a realizar o teste de alcoolemia, mas os sinais de embriaguez eram evidentes e foram registrados no termo de constatação. Esses elementos probatórios são corroborados pelo relato de testemunho, presenciaram o acidente, afirmaram que o veículo estava em alta velocidade, colidiu com a vítima, que estava perto da calçada. O dono do para-brisa da Kombi, do acusado, reforça o nexo de causalidade entre a conduta do réu e a morte da vítima. Assim, no meu ver, há indício suficiente de autoria a sustentar a pronúncia. A regra do artigo 413 do CPP, o acusado será pronunciado sobre a prova de materialidade e indício suficiente de autoria ou de participação. A decisão de pronúncia é uma etapa processual, o magistrado exerce um juízo de admissibilidade da acusação, como sabemos, remetendo a análise definitiva sobre o mérito ao Tribunal do Júri. É o órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Cito aqui o artigo 5º da 38 da Constituição Federal, inciso 38 da Constituição Federal, dizendo que o entendimento consolidado na jurisprudência do STF, STJ, é no sentido de que havendo indício de autoria e materialidade e os elementos que possam configurar o dolo é eventual, cabe ao júri popular decidir essa questão. O princípio do indúbio para a sociedade é o que rege nessa fase. Permite que os casos em que há dúvida razoável sobre elementos subjetivos sejam submetidos a julgamento pelo corpo de jurado. À medida em que a desclassificação para o homicídio culposo ou em pronúncia somente são admitidas em situação em que esteja absolutamente claro que não há dolo, o que não há uma possibilidade de verificação no presente caso. Os autos que posto pelo recorrente ao conduzir o veículo automotor em alta velocidade, sob influência do álcool, atropelou a vítima, teria empreendido fuga do local sem prestar socorro, reforçando o elemento subjetivo do dolo, ao assumir o risco do resultado da sua conduta. O dolo eventual é configurado quando o agente, embora não tenha intenção direta de causar o resultado, assume conscientemente o risco de produzir. Esse elemento subjetivo é demonstrado por circunstâncias como estado de embriaguez, alta velocidade, o hábito de fugir do local sem prestar socorro. Assim, a tese defensiva de que o recorrente agiu apenas com culpa esbarra nos elementos probatórios e deve ser dirimido no conselho de sentença. Nesse cenário, é inequívoco que há elementos suficientes para a pronúncia, cabendo ao tribunal do júri decidir a culpabilidade do recorrente. Ante exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, o meu voto, eminentes pares,
convém da posição da defesa de negar o pedido de recurso para manter a decisão do juiz singular que pronunciou o réu, não é? E eu faço aqui a referência à tipificação do crime, classificado como dolo eventual, decorrendo de embriaguez ao volante. É como eu voto, senhor presidente. O voto do eminente relator, negando provavelmente o recurso, que está em discussão, por votos, Bardal Isaías. Presidente, eu peço vênia à defesa, mas acompanho o relator. Eu já inseri meu voto na mesma linha. Eu também, pedindo vênia à defesa, eu voto no mesmo sentido, anuncio o resultado do julgamento, a unanimidade, negócio provavelmente ao recurso. Agradeço, doutor César. Muito obrigado. A defesa agradece mais uma vez. Um excelente trabalho, excelências. Obrigado, muito obrigado. Pronto, com isso nós encerramos os feitos com pedido de prioridade e sustentação oral. Nós temos vou fazer como não há destaque de nenhum outro processo que nós já na sessão, deixa eu aqui mudar de tela, eu vou botar para cá. Presidente. Pois não. É só um mero detalhe, porque o 137 eu tinha pedido vista em continuidade de julgamento. O Ministério Primeiro no primeiro grau e aqui no segundo tinha sido pela manutenção da condenação, o relator foi pela absolvição e eu tinha pedido para analisar, para poder um pouco aprofundar as provas, as demais provas, mas verifiquei que realmente não existe certeza para condenação nesse caso. Realmente, houve dois crimes com modus operandi muito semelhantes, inclusive com o uso de uma motocicleta com as mesmas características, mas realmente eu verifiquei nos BOs que há uma diferença na placa, em um número da placa, pelo menos, que não há uma visibilidade muito boa, em uma das placas, nas placas não se identificam as placas como o mesmo veículo utilizado. E realmente, mesmo que haja uma suposição que tenha sido este réu que cometeu também este crime, mas as próprias testemunhas em juízo realmente assim, não confirmaram nada em relação a essa autoria. Então, o voto do eminente desembargador Isaías, seguido por Vossa Excelência, está perfeito. E eu tirei a dúvida que eu queria tirar, é só mesmo para registrar, porque eu tinha pedido vistas, mas é perfeita consonância, eu já votei aqui, seguindo Vossa Excelência. Qual é o número? 137. Pronto, É só para registrar essa particularidade. Está ótimo. Tá. Então, a 137 é a unanimidade, negou-se provavelmente o recurso dos termos do voto do relator. Rita, vou fazer aquela chamada como eu faço das outras vezes. Eu já mandei para os e-mails tanto de Vossas Excelências, desembargador Isaías, desembargador Evandro, e para o doutor Zé Corrêa também, eu mandei o resumo do julgamento por e-mail, tá? Eu só vou pedir vamos lá. Então, o bloco de apelação pelo não provimento, a unanimidade, negou-se provimento à apelação. É o 5, 15, 32, 34, 36, 37, 41, 43, 44. Aí 44 tem uma observaçãozinha, mas aí você copia, Rita. 44, 45, 46, 47, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 69, 74, 76, 77, 78, 81, 92, 94, 102, 104, 106, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 125, 126, 128. A unanimidade negou-se provimento ao apelo. Agora, a unanimidade deu-se provimento parcial ao apelo para redimensionar a pena. 2, 39, 42, 54, 55, 56, 71, 72, 89, 99, 100, 101, com a observaçãozinha, 103, 105, 113, 116, 121, 124, 131. Apelação pelo provimento
nos termos do voto do relator. 1, 3, 53, 64, 88, 98, 127, 137. Que é esse que fala hoje. Apelação pelo provimento parcial, nos termos do voto do relator. 18, 48, 110. Esse aqui é um juízo de retratação na apelação da relatoria do desembargador Evandro, é o 40, considerando que a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência. Me parece que aqueles casos que a vice-presidência manda para a gente rejulgar. Então, Isso. não é isso? Aí, considerando que a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência pacificada e que não se verificou qualquer vinculação dos dispositivos legais invocados pela defesa, a turma está no sentido de vota, a unanimidade vota para manter o entendimento do acórdão do ID número tal, proferido por essa segunda Câmara, que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade. Bom, mas está tudo aqui, Rita, é fácil para você, viu? A gente está fazendo o nosso trabalho e o seu, viu? O F. Apelação da defesa do Ministério Público. Então, é o 123, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e deu provimento parcial ao recurso interposto pela defesa do réu. É o 123. Embargo de declaração na apelação rejeitados. É o 4 e o 16. Embargo de declaração na apelação acolhidos. 7, 19, 20, que é aquele que nós já julgamos, 21 e 21. Esses 4. Aliás. Esses 4. Agora, Rita, veja, eu vou tirar. Aí eu botei aqui o 8, mas tire o 8, viu? O habeas corpus, a unanimidade pela denegação da ordem. Ele começa com o 8. O 8 é aquele que o desembargador Isaías pediu para retirar de pauta. Então, isso aqui a gente não julgou. Porque, o na único verdade, processo da pauta de hoje que a gente não julgou. Pronto, pois não, desembargador. Então, é o único processo da pauta de hoje que a gente não está julgando, é o 8 da pauta. Então, a unanimidade denegou-se a ordem. 9, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 56, 68, 73, 79, 95, 107, 108, 129, 130, 132, 134, 135 e 136. Habeas corpus não conhecido é o 17. Agravo de interno no habeas corpus, não conhecimento no agravo interno, é o 10. Agravo de execução pelo não provimento, 6, 14, 38, 51, 80, 91, 93 e 133. Agravo de execução provido, é o 75. Recurso sentido distrito pelo provimento, 13, 28. Recurso em sentido distrito pelo improvimento. Eu vou pedir aí aos eminentes desembargadores que eu incluí agora, no finalzinho da manhã, um recurso em sentido distrito. Eu acho que se voltarem, eu vou anunciar o resultado. É o 138. Então, Já votei. Alda, votou, né? Agradeço. Recurso em sentido distrito pelo não provimento. 52, 63, 70, 82, 84, 85, 86, 87, 90, 96 e o 138. A correção parcial, que nós já julgamos, é o 22 da pauta. Conflito de jurisdição. O 23, a unanimidade julgou sim procedente. O 49, conheceu-se do conflito para declarar competente o juiz da segunda vara criminal da comarca de Palmares. 83, votou-se pela procedência do conflito negativo de jurisdição, nos termos do voto do relator. E o 97 também julgou-se procedente o conflito nos termos do voto do relator. Bom, Rita, eu vou mandar para o seu e-mail agora, tá? Então, com isso, nós encerramos todos os feitos possíveis, todos os feitos da pauta e me parece, o desembargador Isaías sugeriu a gente fazer uma sessão no dia 19, não é isso, desembargador Isaías? Pronto, de minha parte, tudo bem, eu acho que o desembargador Evandro também concorda. Também. E hoje é 15. Pronto. Aqui.
Então, Rita, pode abrir a sessão, pode criar a sessão, tá? Eu acho que a gente não vai estar mais com você, né? Deve ser Juraci, Não, né? Mas eu vou criar, Tá, porque aí já vai pronto. Já vai deixar puxando o criativo. processo para lá, Puxando, tá bom? Ô, Tá bom. joia. Pois não. Não, Obrigado, então. Que a gente vai continuar com Rita na sessão criminal, né? Amanhã. Os três A vão amanhã. felicidade é essa. Rita tá apertada aí, né, de trabalho. Tu acha que vai liberar quando, Rita, os acordos aí pra gente? Ele já tá apressando. Que é igual a caldo Mas de eu cana. dou início hoje. Hoje eu dou início. Agora eu Pronto. quero saber se os senhores vão amanhã. Tá bom. Vamos. Amanhã vai ser presencial não, né? Videoconferência, né? E amanhã eu vi que tem muitos processos. Eu acho que eu não votei ainda. Eu vou votar. Tudo bem, tá ótimo. Tem 22 amanhã, ó. Olha Não, aí. tem 21, porque o desembargador André, ele não vai participar. Tá. E alguém está de férias? Alguém não vai? Até então, só o desembargador André para julgar aquele, mas os outros todos vão comparecer, Tá bom. porque não tem ninguém de férias. Tá bom, tá bom. Então eu vou agradecer a presença de todos e declarar encerrada a sessão. Muito obrigado. Grande Um abraço. abraço. Amanhã. Até mais. Até a próxima. Um abraço, Correia. Até a Um abraço. próxima. Rita, a gente já